Boa noite a todos e todas. Boa noite a todos os presentes aqui na BAME. É uma honra muito grande recebê-los. A todos que estão também no modo virtual, no híbrido. Hoje nós temos uma noite muito especial, com uma convidada muito especial, para a mentoria da BAME de hoje. Essa convidada é a doutora Mariana Marum. Ela é doutoranda em educação, mestranda ela é mestre em Direito da Regulação e da Concorrência, pós-graduada em Direito da Administração Pública, advogada de empresa, também atua na área fiscal, palestrante e escritora. Inclusive, ela até já fez uma doação à BAME de um dos seus livros, e que nós ficamos muito felizes com isso. Antes de passar a palavra para a nossa palestrante e falar também do tema que ela vai abordar na noite de hoje, eu quero apresentar a mesa, que ao meu lado tem a minha diretora fiscal, minha presidente fiscal, doutora Ilma Santos, também da área fiscal. Você viu que aqui não tem coincidência, né? Pode usar o microfone, ainda complementar. Dona Mariana. Dona Mariana. Alô, estou apertar? Dona Mariana, muito obrigada pela sua presença, pela colaboração com a nossa associação. Hoje a gente vai ter muito a aprender. Muito obrigada. Eu quero. O tema é o mercado imobiliário e a arbitragem. Passo a palavra para a doutora Mariana. Bom, muito boa noite. Acho que você está. Muito boa noite. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar nessa casa, que sempre me acolheu muito bem. É uma honra também, outra oportunidade, ter estado aqui com vocês, assistindo a outra palestra e podido ter contribuído com a biblioteca de vocês e, dentre outras trocas que nós já realizamos, espero que hoje nós possamos aí contribuir, somar dentro da pauta da noite, né, da temática da noite. E é isso, muito obrigada às duas que compõem a mesa com tanto brilhantismo. Bom, eu selecionei dentro do tema da arbitragem, que é um tema que muito me importa, muito me atrai, porque desde os anos 90, quando se falava em questões de um direito alternativo, aquilo já sinalizava algo para se pensar, e hoje nós temos uma questão de métodos alternativos de solução de conflitos, porque, né, doutora Alessandra e doutora Ilma, existe uma judicialização muito forte, um tradicionalismo e, muitas das vezes, importante e até indelegável para determinadas temáticas. Mas, e com relação a outras temáticas, é importante a gente compreender de métodos mais, não coloco fáceis, no sentido de serem simples e pouco técnicos, não, muito pelo contrário, mais fáceis no seguinte sentido, de você conseguir uma aproximação maior, uma celeridade, como o próprio nome expressa, um método alternativo naquilo que a competência permite em termos de temática, uma que sejam delegados, né, essas competências e esses temas. É o trava-língua da palavra, essas coisas acontecem. Mas, então, a arbitragem, ela começou em 96, né, em termos brasileiros, em 1996, a Lei 9.903 de 97, ela já teve aí algumas reformulações dentro do próprio tema. Agora, as pessoas leigas, às vezes, têm dúvida se, no caso da arbitragem, haveria uma substituição, se as causas do Poder Judiciário nós iríamos desafogá-las. Eu entendo que são possibilidades. Nós temos um ambiente judicial, nós temos um ambiente tradicional e clássico da triangulação, que tem temáticas que não permitiriam, né, de serem solucionadas, litígios solucionados
por arbitragem, e outros sim, como, por exemplo, os direitos patrimoniais disponíveis. Então, se você está numa contenda, se você tem um litígio, né, um conflito de interesses, uma outra parte, sobre alguns direitos patrimoniais disponíveis, é uma possibilidade que você tem. Agora, fala um pouco sobre arbitragem, né? O que é efetivamente arbitragem? Então, nós temos no Brasil possibilidades variadas de trabalhar a arbitragem. Nós temos que entender que nós temos o ambiente judicial e o ambiente extrajudicial. A arbitragem, ela se situa no ambiente extrajudicial, mas no ambiente privado, porque nós temos no ambiente extrajudicial o ambiente público também, onde nós temos a presença do Estado. Então, nós temos processos administrativos em variadas áreas, como o próprio direito administrativo, o próprio direito fiscal, o PAF, né, por exemplo, processos disciplinares administrativos de servidores, e também questões até consumeristas, né, por conta do nosso órgão aí, de solução de conflitos, extrajudicialmente falando, que é o PROCON. Então, tem temáticas específicas que têm a intervenção, a presença do Estado, estariam na seara pública, mas a arbitragem não. Ela pode acontecer nas câmaras, né, de arbitragem, e pode acontecer também, por exemplo, em um escritório de advocacia. Né? E que história, e quem é esse órgão julgador? Quando você fala em arbitragem, quem é o órgão julgador? É o juiz togado? É aquele magistrado, aquele que fez concurso público? Não. Até mesmo porque a LOMAN, ela impede essa possibilidade. A LOMAN, ela tem no seu artigo 26, lá no inciso 2, a impossibilidade de que o juiz togado, o concursado, que ele seja o árbitro no caso da arbitragem. Porque árbitro, arbitragem, em lato sensu, você pode pensar nas mais variadas áreas, inclusive no futebol, no esporte. Então, foi como espelho, como espelhamento, pegou-se a expressão juiz arbitral. Mas quem é esse juiz arbitral? É uma pessoa capaz, então, você precisa ter 18 anos, pelo menos, completos, então é o capaz para os atos da vida civil, mas não só a questão cronológica, mas também que você tenha esse entendimento do seu entorno, justamente para você não deixar de fora nenhum dos requisitos importantes para que você seja plenamente capaz. Então, tem que ter uma formação jurídica? Não necessariamente, é de bom tom que entenda-se da questão do objeto da contenda, do litígio, do problema, e muitas das vezes, quando você é árbitro dentro de uma área muito específica, aquela pessoa com aquela expertise, com aquela perícia, ele entende muito bem daquele assunto, como, por exemplo, questões do próprio, que são muito típicas do mercado imobiliário. Muitas das vezes, um processo na justiça tradicional, lá no ambiente judicial, ele vai levar muito tempo. E, por conta desse comprometimento de conhecimento do árbitro dentro de um objeto específico, aquela contenda ela pode terminar de uma forma muito mais célere. Tem uma outra questão relevante que tudo na vida tem pró e contra, né? Quando você distribui uma ação no poder judiciário, você não escolhe, você não faz a opção desse órgão julgador, né, na pessoa do juiz, do magistrado A, B ou C, é a livre distribuição. Mas quando você fala em arbitragem, você tem essa opção, e aí que está a maturidade de você estar em conflito, de você não estar ajustado quanto a um determinado tema, mas ter a maturidade de, em consenso, fazer a escolha do árbitro daquele que vai decidir aquele conflito de interesses, aquele litígio. Então, é muito importante também que essa escolha ela seja de comum acordo, então precisa, além dessa capacidade, para os atos da vida civil, que tenha a confiança das partes. Qual é o outro lado dessa história? É que na arbitragem nós não temos a possibilidade do recurso. Então, nós temos uma sentença arbitral, e ela é um título executivo judicial, né? Então, caso a sentença não seja cumprida, é passível de uma execução no judiciário.
número de árbitros sendo escolhidos. Você pode escolher um árbitro, mas pode escolher também mais de um árbitro. Por quê? Pode acontecer de um árbitro estar doente, não poder dar continuidade no julgamento daquela causa, daquela situação. Então, é importante a existência da suplência, normalmente não em número par, mas em número ímpar. Quando isso não é feito, a própria Câmara faz essa escolha desse árbitro e ainda se questiona muito de se tem um acesso mais tranquilo, mais facilitado, ou se a arbitragem é algo distante, e nós temos que ponderar, levantar algumas considerações do tipo: a arbitragem é cara? E aí eu pergunto, para que tipo de assunto? Qual é o tamanho do problema? Então, nós estamos falando, por exemplo, doutora Alessandra, doutora Ilma, nós estamos falando de um aluguel, de uma situação de locação, de um apartamento residencial pequeno, ou nós estamos falando de um hangar? Então, tudo depende muito dos valores desses conflitos. Então, a arbitragem, se ela é cara ou ela não é cara, acessível ou não, tem que se ponderar se o melhor caminho para aquele assunto, para aquele momento, seria a arbitragem ou o próprio judiciário. Né? É um tempo, porque a gente sempre coloca que tempo é dinheiro, né? Então, o tempo que esse processo judicial vai levar, não sei, 5 anos, 3 anos, 4 anos, às vezes até bem mais, porque você tem que comprovar, muito bem comprovada, certas demandas com as provas das mais variadas espécies. E na arbitragem, como aquele árbitro ele conhece o métier, ele tem uma expertise direcionada, isso se faz de uma forma muito mais célere, como eu já pontuei. Muito bem, então nós temos a questão de direitos patrimoniais disponíveis, temos que ter um cuidado muito forte, né, com relação a essa questão de qualquer direito patrimonial disponível, não. Se eu pensar, por exemplo, na relação de consumo, é possível? É possível, entretanto, não é uma condicionante. Temos que ter cuidado com relação aos contratos. Então, aonde que nasce, aonde começa essa possibilidade de você não ir para um foro tradicional do judiciário e você ir solucionar seus conflitos por meio da arbitragem? Começa no contrato assinado. Existe uma cláusula chamada cláusula compromissória, e essa cláusula compromissória ela estipula que, havendo conflito de interesses, né, litígio, que esse litígio ele vai ser solucionado por meio da arbitragem. Isso é uma situação prévia, então você tem uma cláusula, no momento da assinatura é muito importante que você endosse, né, que você realmente está concordando com o fato, ainda mais nos contratos de adesão, que você está concordando com o fato de que, em havendo conflito, a solução se dará pela arbitragem. Então, você vai rubricar ao lado da cláusula. É muito interessante que os contratos apresentem a cláusula em negrito, para que se dê o devido destaque, e esse destaque traz uma transparência, uma boa-fé, né? A intenção de que você realmente registre, né? Salte aos olhos e você possa concordar com aquela cláusula, porque não se obriga, né, nas relações de consumo, até para proteção também. A gente caracteriza muitas relações de consumo como aquela pessoa que se sente lesada, o consumidor como sendo a parte mais frágil da relação, e questões de você não poder forçar e obrigar partem muito disso e de outra questão. A arbitragem, ela não vai fazer jurisprudência. A arbitragem, ela não vai trazer uma questão didática para a sociedade, no seguinte sentido: olha, se você agir assim, a sociedade vai começar a se basear em julgados que poderão ser simulados, e a partir daí já se tem uma tendência, uma ideia de como que aquele tipo de contenda vai ser solucionado. Então, isso é o judiciário, nesse aspecto, ele é positivo nas relações de consumo. Agora, como existe a confidencialidade,
na arbitragem, então o assunto fica entre quatro paredes, fica na Câmara, fica, seja lá no escritório, se estiver acontecendo, e, naturalmente, isso daí não vai gerar jurisprudência, não vai gerar fontes jurídicas para que a gente possa trabalhar por analogia, aplicação por um caso muito próximo daquele que se apresenta. Então, nós temos questões positivas, né? Nós temos prós e contras nas opções que fazemos. Bom, alguma dúvida específica até agora? Tá. Então, a pessoa poderia perguntar assim, mas espera aí, esse árbitro, porque nós somos muito tradicionalistas. E quando tudo isso surgiu, se você perguntar para mim, a arbitragem hoje o quê? Há um tempo atrás, no Brasil, eu diria, ela está engatinhando, ela é um bebê. Eu hoje digo que a arbitragem está adolescente. Já tem uma certa responsabilidade, já está andando já com as próprias pernas, mas nós não estamos, assim, amadurecidos plenamente para tratar do tema. Acho que a gente está em desenvolvimento com relação ao tema, já avançamos bastante, né? Já tivemos modificações, até da participação da administração pública, já avançamos nisso, mas ainda temos muito para avançar. E aí, conta dessa questão meio, vamos chamar de bairrismo do judiciário, né? Um certo receio de que quando surgiu, quem é essa pessoa capaz? Não é qualquer pessoa? Né? E eu, conversando com os meus alunos nas oficinas que já pratiquei, já fico, palestras, enfim, sobre, eu pergunto, olha só, tem que ser capaz, né? E ter confiança das partes. Então, o analfabeto pode ser árbitro? Eu gosto muito de fazer essa pergunta, né? Para períodos variados, mas principalmente para o nosso ingressante nas universidades, no primeiro período. Por quê? Para ir tirando, né? Para ir clareando e mostrando onde que reside a capacidade. A capacidade está no letramento? Ou será que o letramento pode ser suprido por uma digital? Só você possui. Será que o árbitro pode não dominar o vernáculo, o português, e falar numa outra língua? Ser de uma outra cultura? Contanto que você tenha todas as ferramentas e os instrumentais necessários de tradução, que se entenda aquela língua mesmo. Pode ser estrangeiro, residente no país, precisa ter vínculo, porque ele não pode ser um famoso turistão. Não está a passeio, vou ali ver como é que é uma arbitragem, não. Aí já não faz sentido. Ele tem que estar aqui, ter um vínculo com a pátria, um vínculo com o país, trabalhar, né, ser residente, e aí sim ele pode vir a ser um árbitro. E se você parar para pensar, doutora Alessandra, doutora Ilma, nas audiências tradicionais do judiciário, às vezes a sentença ela vem na oralidade e o secretário ali no computador ele vai reduzindo a termo, vai digitando. Então, por que não? Isso poderia acontecer no caso do analfabeto. Aí vem a questão se é aconselhável. Vai depender do tema. Já parou para pensar como aquele tiozinho do interior que trabalhou a vida inteira no agronegócio e sabe se vai chover, como é que essa safra pode ficar? Claro, nós temos um engenheiro agrônomo, né? Mas às vezes tudo é casuístico, né? Caso a caso. O engenheiro agrônomo morou a vida inteira na cidade, acabou de se formar e foi trabalhar na área rural. Aquele senhorzinho já está ali há anos. Então, dependendo da temática, eu não vejo problema. Mas, dependendo, já pode ser, pode não se manter a eficiência, a qualidade desejada de um resultado útil. Então, tem que se realmente verificar o objeto, o assunto em si. E aí a questão que poderiam perguntar, mas, Mariana, você falou que não cabe recurso. Eu observei aqui que no artigo 30, vou até abrir aqui para fazer a leitura, nós temos a seguinte figura. No prazo de 5 dias, que eu falei da sentença, né, não ter o cabimento de recurso, a contar do recebimento da notificação ou da ciência pessoal da sentença arbitral, salvo se outro prazo for acordado entre as partes,
a parte interessada, mediante comunicação à outra parte, poderá solicitar ao árbitro ou ao tribunal arbitral que 1. Corrija qualquer erro material da sentença arbitral. 2. Esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradição da sentença arbitral, ou se pronuncie sobre ponto omitido a respeito do qual deveria manifestar-se a decisão. Isso nos lembra, em termos de judiciário, que os embargos de declaração. Então, e até também pondera-se no judiciário se tem essa natureza efetivamente de um recurso, porque se ele vai entrar em algum tipo de mérito ou não, não é a questão, né? Agora, aqui muito menos. Então, a gente chamaria, por analogia de embargos de declaração, mas nós temos um instrumento retificador, que não vai alterar o mérito da decisão, e sim exatamente o que foi escrito, o que foi proferido, a maneira com a qual se ficou nebulosa, obscura, ou se faltou algum tipo de ponto, né? Era algo a se considerar também. E os assuntos em geral, né, que são interessantes para a área imobiliária, você vai pensar nas grandes incorporadoras, nas empreiteiras, então você pensa nas relações que você tem com o proprietário de um terreno, então você às vezes pensa num ambiente menor, mais simplificado, de pessoa física, né, de pessoa natural, mas você pode jogar isso para coisas maiores, né, entre pessoas jurídicas, empresas de grande porte, e nessas relações, muitas das vezes, a arbitragem ela é bem-vinda até porque são valores elevados, existe uma pressa para que o mercado imobiliário, principalmente se estiver aquecido, que aquele empreendimento ele possa ser resolvido, seja lá qual for a questão. Às vezes, né, você compra uma laje, você compra uma parte desse prédio, dessa construção, uma unidade, depois você quer desistir e por conta do mercado que desaqueceu, você quer devolver, e aí você mesmo talvez gostaria de comprar a sua unidade num valor menor, já que houve aí uma queda no valor de mercado. Então, muitas das vezes, a arbitragem ela vem, diferentemente do judiciário nesse aspecto, para solucionar casos desse porte, desse estilo de situação. Um tipo de sociedade que não é muito comentada em outras áreas, mas na área imobiliária acontece muito, né? É a de conta e participação. Então, ela tem uma legislação muito exígua, então o árbitro que é do métier, que é do negócio, entende da área imobiliária, entende da sociedade, ele tem condições de solucionar esse tipo de sociedade, esses tipos de distratos que podem acontecer nessas sociedades envolvendo a área imobiliária, né? Então, pensa-se em locações, pensam-se em compras e vendas, pondera-se questões trabalhistas também, com relação à arbitragem, mas não a do vínculo. De repente, um diretor, outro tipo de relação de trabalho, então isso também pode ser trabalhado pela arbitragem. O consumerismo, né, a área do consumo, tem que ter essa cautela de, na cláusula, no contrato, não haver a obrigatoriedade. Então, a pessoa pode fazer essa escolha. Muito bem. O que mais? Eu gosto de anotar os meus pontos, porque é um assunto muito vasto, é um assunto que cabem abordagens variadas. Oi? A lei é pequena e eu digo que é variada por quê? Porque tem nichos. Nós estamos hoje falando aqui do mercado imobiliário. Mas dentro do mercado imobiliário, nós estamos fazendo o quê? Uma análise comentada da legislação? Não. Nós estamos falando de todo o procedimental do rito da arbitragem? Não. Já é uma outra palestra. É muita coisa interessante para se falar. Então, eu estou aqui tentando trazer como que está o estado da arte, como é que está essa arbitragem hoje no Brasil. Como eu disse, aos meus olhos, né? Ela está adolescente, tem muito a avançar, mas já tem muito saldo positivo. Um dos questionamentos maiores sobre a arbitragem é o honorário do árbitro. E aí eu volto nessa tecla. A história de é acessível, não é? É oneroso, não é? É caro, não é? Nós temos tabelas. E
vai depender muito da quantidade de horas trabalhadas ali, porque também são assuntos muito específicos, né, extremamente técnicos, e você está confiando ali aquele trabalho. A remuneração não é excessiva como se pensa, mas também depende realmente da questão. Então, para quem que é caro ou barato? Eu estou falando de uma grande PJ? Eu estou falando de uma pessoa natural? Então, tem que ver até que ponto vale a pena levar o seu conflito, né, o seu contrato, para a questão da arbitragem ou não. Aí poderiam perguntar também, nem todos conhecem o tema, então é bom a gente tentar levantar outras questões, mas eu não assinei um contrato. Não tinha cláusula compromissória quando eu assinei o contrato. Mas eu posso agora optar pela arbitragem? Sim. A convenção de arbitragem ela é gênero e ela comporta duas espécies. Você tem a cláusula compromissória, que já está no contrato, você pode, então, antecede esse conflito, mas você tem também o compromisso arbitral. Então, você pode, depois de já tendo o conflito instaurado, chegar a ser um consenso de que, em conflito, nós vamos solucionar por meio da arbitragem. Ok? E aí você chamaria esse documento de compromisso arbitral apartado, que ele pode ser depois anexado, né? Como adendo a esse seu contrato, uma decisão, e vou mais longe. Você pode estar judicializando, você pode estar no Poder Judiciário em uma ação tradicional, e no meio do rito, né, já inicialmente, assim, iniciando o rito, chegar à conclusão que seria melhor o quê? A arbitragem. Então, você pode passar a arbitragem, mesmo já tendo iniciado a tentativa de solução por meio do Poder Judiciário. E aí você vai também poder passar a arbitragem institucional, né? Então, quando ela é direcionada por decisão, para que você vá, claro, tudo é de comum acordo, a gente não está falando de imposição, de arbitrariedade, pelo contrário, para que se solucione por meio da arbitragem. Poderia se pensar que não, né? Uma vez que você ingressou no judiciário, acabou, estou aqui, daqui não posso partir para lá, e isso é possível, né? Mas que a gente deve abordar tanta coisa interessante para a gente falar. Dúvida sobre procedimento. Quando é que começa a arbitragem? Termos de base lá na assinatura do contrato, porque já se sabe que havendo, você está em tese ainda, está na hipótese, né? No campo da hipótese. E aí você vai dar início ao procedimento propriamente dito. Então, você vai ter que entrar com a solicitação. Nos lembra de maneira análoga a exordial as alegações iniciais. Então, você vai dar entrada, vai ter toda uma questão que pode ser online. Então, você pode fazer isso para uma Câmara por meio de e-mail também. Você vai qualificar, você vai acostar documento, você vai explicar resumidamente do que se trata, porque depois, em alegações, é que os detalhes virão para que esse árbitro possa ser nomeado, né, essa escolha seja realizada, e para que a arbitragem tenha seu rumo, né, e termine aí na chamada sentença arbitral. Como eu já falei, ela é título executivo judicial e não extrajudicial. Faz parte as partes delas podem eleger um árbitro em específico ou a Câmara que faz a indicação? Tem as duas modalidades. Você pode repetir por conta da como é que foi a tua pergunta mesmo? Se as partes podem eleger um árbitro em específico ou se essa indicação vem pela Câmara? Como é seu nome? Priscila. A Priscila está perguntando se as partes precisam eleger um árbitro em específico ou se esse árbitro ele vai ser instituído, escolhido pela Câmara. E aí eu te respondo, Priscila, e a todos, que nós temos as duas formas. Você pode ter uma arbitragem no âmbito privado, em um escritório de advocacia, e aí você faz a sua escolha, como você pode direcionar para uma Câmara. E não querendo fazer essa opção, a Câmara vai escolher. Geralmente, número ímpar, tá? Para que tenha suplência. Geralmente são 3 escolhidos.
E aí sim, os honorários acabam sendo de acordo com o número de árbitros que você tem. Então, você pode escolher um somente ou mais de um, tá bom? Tem as duas formas. Eu tenho uma pergunta, então já que abriu para pergunta. Aí, na Band, quando abre para pergunta, a gente faz um monte de perguntas. Claro. Aí você falou o seguinte, que pode ser um árbitro e fazer no próprio escritório. Esse árbitro, ele está vinculado não está vinculado a uma câmara específica? Como é que esse registro do árbitro, como é que é a legitimidade do árbitro? Ah, sim, ele precisa ser árbitro. Para que ele seja um árbitro, antigamente, quando tudo começou, a lei de 96, né? Ali em torno de 2001, 2002, eu cheguei a fazer parte de uns cursos, e eu falava da parte de sentença arbitral e de ética na arbitragem, para você fazer o preparo dessas pessoas que desejavam ser juízes arbitrais. Aí você teria carteira, seria filiado a um tribunal, mas houve um momento na linha do tempo que tiveram aí uns ruídos sobre essa questão nos tribunais arbitrais. Esse tempo também já passou, né? E algumas questões ligadas às pessoas que portavam as carteiras e que faziam cursos para serem juízes arbitrais, extrapolarem, talvez confundirem. E mesmo se fosse o juiz togado, jamais se utilizar da função, do poder, do cargo, né? Fica uma coisa, aquela coisa que às vezes o Brasil passa, infelizmente, alguns ruídos estranhos. Eu deixei por um tempo de fazer os cursos, mas ele pode estar afiliado, ele tem que estar afiliado a uma Câmara e ele é remunerado com honorários de árbitro, né? Então, ele está ali para que você saiba quais são, quem são. Não é assim, eu vou ali, mas, né? É uma escolha, é um consenso, mas é todo um protocolo, um procedimento. É bom que seja ligado, né? Eu apoio que você tenha as câmaras para isso, né? Posso? Pode. Aí, só complementando assim, o raciocínio dessa parte de procedimentos, né? Esse árbitro que ele vai atuar no seu próprio escritório, essa decisão, ela Não, às vezes, veja bem, não é o escritório dele. mas ele atua fora da Até porque o advogado, nós temos a figura do advogado que pose para dentro, né? É importante a presença do advogado. É imperioso? É obrigatório? Não, mas mesmo nos procedimentos, por exemplo, juizado, estou falando de poder judiciário, sempre oriento que a gente tenha, como a gente vai ao médico para a parte de saúde, eu penso ser mais produtivo que você contrate um advogado, que você tenha orientação jurídica, mas para certos ritos e procedimentos não há obrigatoriedade. Mas você tem a figura do advogado, se for o caso, e quem vai julgar, esse órgão julgador, é outra figura. Então, eu posso estar no ambiente de um escritório como árbitro ser do escritório, tá? Então, não tem uma fórmula fechada nisso. A gente pode fazer composições dentro da ideia da arbitragem, tá? Penso que o crescimento está orgânico, então não é um crescimento, vai estar bombando a arbitragem em termos de Brasil, não, mas já crescemos muito, mas eu penso que isso daí tem a tendência, a gente entendendo que um não tira o lugar do outro, se você falar em termos de judiciário, né, para que não se tenha esse receio, estou perdendo função, eu estou desafogar o judiciário, seria maravilhoso, mas também não é essa a questão. É uma outra maneira que você tem, um outro ambiente, uma outra possibilidade, um outro veículo para você poder trabalhar, né? A solução dos conflitos. Doutora, podemos voltar um pouquinho sobre a confidencialidade? Interessou muito, porque ele não gera, né? Vamos lá. Prudência. Um dos princípios mais importantes do direito, né, tirando aquele de base, que é geral e é setorizado, até no viés constitucional, que é o da legalidade dos atos jurídicos, nós temos também o da publicidade dos atos jurídicos. Sim. Né? Mas aí nós estamos falando do ambiente judicial tradicional, que triangula, que tem a relação triangular, processual. Estamos falando de um ambiente extrajudicial público, então processos administrativos em geral, como eu havia comentado,
Mas, quando você está no âmbito privado, com direitos patrimoniais disponíveis, não. Você tem a possibilidade, doutora Ilma, da confidencialidade, é um direito seu. Então, por conta da confidencialidade, não vai ter ato publicado. Então, você não vai gerar jurisprudência, como eu havia falado, você não vai ter outras fontes jurídicas para você, por analogia, se basear e decidir outras. É casuístico, né? Outra questão interessante sobre isso, já atendi? Outra questão interessante sobre isso é o fato de que você pode optar por uma arbitragem de direito ou de equidade. Eu dependendo do objeto, do assunto, né, eu entendo que a arbitragem de direito ela tem um poder um pouco maior de você apurar tecnicamente e se proteger de acordo com todo o normativo que a gente tem, com as nossas regras jurídicas, para que se tenha um resultado útil, producente, né, saudável naquela solução daquele conflito. Porque, se você parar para pensar, a equidade, né, vem de equitas, igualdade, em termos de fontes jurídicas, há quem entenda que é fonte do direito, há quem entenda que não. O fato é que é uma ferramenta aplicável, mas dependendo da área do direito, em última análise, porque a equidade depende do seu senso de justiça, e nós, por mais que pensemos em imparcialidade, neutralidade, né, a imparcialidade é principiológica, mas a neutralidade, enquanto material humano, ela é complexa, porque você teve experiências. A sua bagagem é igual a dela, que não é igual a dele, que está lá nos assistindo online. Então, até que ponto aquilo ali não implicaria na decisão, quando sobrou para mim, né, a batata quente nas mãos, eu não tenho a letra da lei, eu não tenho jurisprudência, eu não tenho analogia, eu não tenho costumes, eu não tenho doutrina, então eu que tenho que decidir por equidade, contanto que tem que ter uns parâmetros também. Você não fira nem a ordem pública, nem os bons costumes. Mas eu prezo, eu tenho a tendência, eu gosto mais da ideia da arbitragem de direito. Isso é escolha, tá? É escolha das partes. De direito ou de equidade, né? Por equidade. Mas lembrei aqui, não cabe recurso. Então, dependendo da sentença, ela não pode ser focada? Falamos sobre a questão da ferramenta análoga aos embargos de declaração, mas essa sentença ela pode conter vícios, né? A sentença ela pode conter vícios. No direito civil, por exemplo, a gente faz, o Código Civil ele trabalha as distinções entre a questão da nulidade e da anulabilidade. A lei da arbitragem ela não fez a distinção etimológica, ela colocou no único rol a questão das nulidades. Dependendo do inciso, é a nulidade ou a anulabilidade. Então, tem como você fazer correções, trabalhar a questão da legalidade da sentença, né? Naquilo que ela se equivocou com relação a vícios específicos. Quer ver uma coisa? Por exemplo, uma sentença em que o árbitro não contempla os requisitos para ser árbitro. Essa sentença, ela perde a sua razão de ser, ela está absolutamente viciada, né? Então, nós temos essa possibilidade de tocar na sentença, mas não adentrar no seu mérito. Né? Nós podemos corrigir os vícios, antes que se pense que ela é intocável em todos os sentidos, não é? Muito claro. Aqui no mercado imobiliário, na locação, a gente geralmente coloca a cláusula arbitral e faz indicação da Câmara. E houve um tempo que, quando começou essa questão a funcionar, colocaram algumas câmaras que nem passaram, nem funcionam mais. E esse contrato, por ser um contrato que está sempre sendo renovado, ficou constando nele aquela câmara que não existe mais, né? Então, isso é um exemplo, né? Entre outros. Eu queria saber qual é a importância num contrato de locação
ter já definido uma Câmara Arbitral é importante, não deveria constar, e quando essa Câmara não existe mais, ou as partes quiserem alterar a Câmara, tem que fazer toda uma alteração contratual, porque todo mundo gosta, ninguém gosta quando tem um contrato de locação funcionando, vigorando bem. Você fazer alguma alteração, você vai abrir para novas discussões, novos debates, aí já dá aquele friozinho na barriga, né? Porque aí já começa a discutir o valor do aluguel, da locação, enfim. Então, como trabalharia isso? Bom, não há Câmara, não tem como ir para lá. E nós estamos falando de um direito privado, estamos falando de um direito patrimonial e disponível. As partes, em comum acordo, podem criar um adendo para aquela cláusula. Há um risco de querer discutir outras ideias? Há um risco. Mas aí você fica sem a previsão, se os dois querem essa previsão a partir de agora, ou continuar havendo para que se faça uma nova escolha, já que aquela não há, é possível essa adendo. Sim, abre-se essa possibilidade aí. Mas eles podem também, de comum acordo, entender que qualquer alteração é sobre aquele assunto. E entendo, sim, que já deveria ser a ideia essa, que já deveria estar prevista como cláusula compromissória. Nada impedindo, quem não tendo sido prevista, que você venha fazer depois, ainda sem o litígio como adendo, e já com o litígio instaurado, o compromisso arbitral. Tá. Agora, eu imagino que deve ter um monte de contrato de locação dessa forma, nesse estado, que indicaram lá atrás uma Câmara Arbitral e essa Câmara não existe mais. E aí a pergunta é a seguinte: hoje aconteceu um litígio, não foi resolvido esse litígio, e agora? Como é que faz? Como assim? Não foi resolvido, conversado? Vamos lá. No contrato, lá 5 anos atrás, 6 anos atrás, foi indicada uma Câmara Arbitral. Sim, tem uma cláusula compromissória com a indicação de uma Câmara Arbitral. Ok? Sim. Aí, ninguém mais tocou nesse assunto, ninguém fez nenhuma alteração, a Câmara deixou de existir. Até porque tinham várias pessoas que firmavam um acordo com cláusula compromissória sem saber nem que Câmara era aquela, onde ela estava. Isso foi muito comum, é muito comum. Eu acredito que tenha vários contratos por aí, na praça, digamos assim, nessas condições. Mas aí, digamos, isso aconteceu, as partes não se ateram a essa questão, e agora tem um problema que vai precisar resolver. E a Câmara não existe mais. Como a gente vai fazer? A gente é ótimo, eu já me coloquei no litígio. Precisa se fazer o quê? Ou a alteração desta cláusula, como eu disse, ou já tendo litígio, coloca em convenção. Procura-se uma outra Câmara. Não tinha. Não tem. Então, vai substituir, vai fazer um contrato, vocês têm vontade. E aí, dali, parte para... Não, se há vontade ainda de que se continue, a solucionar por arbitragem. Tem que fazer o seguinte: passou o tempo, a Câmara não existe. E aí, eu hoje não tenho mais essa vontade de que se solucione por arbitragem. Não vejo nem o fato de eu ter que negar, haja vista a impossibilidade prática, porque aquela Câmara não existe. Então, eu preciso suprir. Então, se eu quero manter as partes que não tinham litígio, todo mundo feliz, esqueceu, acabou a Câmara, nem perceberam, porque não tem litígio, você não vai ficar lembrando disso. Na hora que tem um problema é que você vai ver. E aí você faz a substituição, faz uma nova escolha, né? Já que faz uma alteração contratual. Assim. Ter também na cláusula inicial Também já a possibilidade de extinção, que outra vai substituir com as mesmas características, condições, capacidade técnica, previsão. É importante ter essa previsão. Tudo que é assim, pioneiro, quando tudo começou,
você mesmo colocou, tem essa questão, sim, de você não saber direito, que tribunal, mas que tribunal onde? É em Santos, Alto de Santos, funciona muito bem. Mas onde que tem no Brasil? No Rio, para onde que eu vou? Então, se informar é essencial. Buscar uma orientação jurídica, com os advogados, nas instituições, nos órgãos públicos, saber o que nós temos, quais são esses árbitros, conhecer. Como qualquer temática, ela está em crescimento. Então, no passado, a gente teve realmente muitos problemas, alguns já não persistem mais, enfrentamos novos e como caminha a humanidade é assim mesmo, né? A gente vai... Cada assistente técnico, Se você para pensar bem, esse órgão julgador, quando tem uma expertise específica, ele poderia estar funcionando como perito em outra situação. Ali não, ali é órgão julgador. Não é que não caiba, você pode até ter pessoas que prestem essa assistência, você tem os advogados, os seus procuradores ali, né? Seus patronos, você tem quem vai decidir, é muito importante antes que eu conclua, entender uma coisa, estamos falando do quê? Da 9.307 de 96. Estamos falando de arbitragem. Nós estamos falando não de composição. Pode até ser ofertada, fala-se na arbitragem, na possível composição, mas nós estamos falando de uma decisão. O órgão julgador determinando como aquilo ali vai terminar. É diferente a mediação, que é outro instituto. Também é comum essa mistura hoje, né? A mediação ela é direcionada mais para aquelas relações continuadas, ela é muito bem-vinda também, mas a arbitragem ela funciona de maneira mais próxima do espelhamento de um tribunal, só que na seara privada. Então, você pode ter, sim, a participação de outros profissionais com essas expertises, mas a decisão é clara, e não obedece. e os honorários são divididos proporcionalmente? Como é possível? Nós temos uma tabela, né? Mas as partes, como elas compõem esse honorário? As partes vão fracionar e 50-50, né? 50, as partes vão pagar o árbitro, os honorários do árbitro, então elas vão dividir esse ônus. Na mesma proporção? Da mesma Sim. proporção. Mesmo que Porque nós, em conjunto, dentro de um direito privado disponível, nós queremos que o litígio seja julgado por arbitragem. Então, nós escolhemos... Olha o que é isso, você escolher seu órgão julgador, também querer que tenha recurso seria demais, né? Então, a gente os honorários, então, mesmo independente da capacidade financeira e econômica das partes, são proporcionais. É isso, sim, 50-50. Mas é para pobre, né? Pois é, A arbitragem não é para pobre, né? Desculpa, não é que baixa renda. Mas e o caso que é objeto, o assunto em si, E acaba que todo mundo tem ideia de que a arbitragem é algo caro. Eu acho que também não é algo caro, é algo específico para o objeto, e eu acho que essa sua colocação foi muito pertinente, muito bem definida, porque já que nós estamos numa mesa aqui de pessoas de direito empresarial, ela é muito comum no direito empresarial, por causa do know-how. Cada empresa tem o seu know-how. Então, assim, para a empresa, para o empresário, tem determinados litígios que o processo é público. Ele fica ali exposto. Às vezes, você tem que colocar o balancete, as análises demonstrativas financeiras da empresa. Não é verdade? Então, a empresa não quer aquilo. Como, às vezes, você tem um litígio referente ao produto, ao know-how específico da empresa. Então, esse sigilo, né, é importante que ele exija por essa razão. Os fluxos da empresa, né? A questão também que pode envolver patentes, né? Fórmulas. Então, tudo isso é muito importante ponderar. Então, no mundo empresarial, está bem mais fluida, natural. Por isso que ponderei no início, aquela pessoa natural que está falando de um contrato, né? Um inquilinato de um apartamento,
residencial. Não sei se seria efetivamente o caso. É para não se fazer, também não está se dizendo isso, mas a gente tem que ir aconselhando qual o caminho, onde a qualidade é o caminho da eficiência mesmo, onde a qualidade vai estar aliada à questão do valor agregado a resultados. Mas, professora Mariana, porque eu acho assim, bem interessante, você foi muito didática, né? Você foi brilhante. Porque nós temos dúvidas, os advogados têm dúvida, porque é um tema novo, a gente aqui trabalha a prática. E, assim, uma das coisas que eu achei bem interessantes é como que isso vai se dar na prática, né? E aí eu fiz essa pergunta, porque eu ouvia muito isso aqui, muito no mercado, que advogados, inclusive, colocavam no seu contrato de locação, administradores, uma câmara que ela nem conhecia. Então, como que é importante para o advogado, principalmente o advogado abaniano, né, que é um advogado com um notável saber jurídico, que está sempre aqui estudando, tirando dúvida, né? Começar já a escolher a sua câmara. Você, não é verdade? Verdade. Como que é esse mercado? Como nós temos aqui, e aí deixa eu puxar um pouco puxar a defesa para os nossos associados. Nós temos aqui, por exemplo, a CAMES, que é a Câmara de Mediação e Arbitragem, Câmara de Mediação especializada e arbitrária. E eles fizeram um lançamento aqui na nossa instituição, tivemos um podcast, tivemos também um Chega de Café com eles, e esses temas foram muito abordados, inclusive a questão que a gente até brinca aqui, eu gosto de brincar, do ticket, né? Porque eu adoro esses termos empresariais, e que o pessoal adora isso, ticket. E eles falaram que tem a tabela específica. Então, você chega lá no site, e presumo que das outras câmaras também seja assim, você tem lá os árbitros, e geralmente os árbitros têm que serem locais, de confiança, pessoas geralmente conhecidas, né? Por exemplo, na CAMES, os árbitros, nós encontramos vários abanianos lá na banca. Mas, por exemplo, nós temos o nosso coordenador de mentoria, o Haroldo Lourenço, e temos muitos outros lá. Nós temos o Leandro Sender também, que está nessa Câmara CAMES, e eu farei uma lista, e tem uns que não são abanianos, mas vão voltar a ser. Mas lá, eles disponibilizam a tabela. Então, você sabe se você tem um imóvel, se são o valor percentual sobre o imóvel, não é isso? É isso. Tem tabelas, por exemplo, que as pessoas querem, no final das contas, alguém quer um valor, quer que eu diga um dígito, deve dar uma ideia. Então, tem tabela assim, hora trabalhada, R$ 1.200. Existe isso? Existe. Só para dar uma ideia. Mas significa, então, peraí, deixa eu fazer as contas aqui, 40 horas de trabalho, aí já vai, por isso que digo, tem que realmente ponderar a monta do problema e essa capacidade econômica das partes envolvidas, para ver se realmente, porque se você pensar numa monta vultosa, já não é tão caro assim, já não é tão oneroso, dependendo do problema. É isso mesmo, né? Então, essa coisa do caro, barato, do acessível, inacessível, é relativa. Tem sempre que se voltar para o tamanho do problema e das pessoas envolvidas, para ver se é interessante ou não. Lembrando que, falar em judiciário, quantos anos vamos ficar numa causa? Sim. Quantos recursos? Quanto custa isso? Então, é importante que o advogado conheça, né? Aí, voltando aqui. É importante que o advogado já faça esse levantamento de mercado, quais são as câmaras, nessas câmaras, quais são os árbitros que estão atuando, como que está sendo feita essa tabela de honorários, de monetização,
né? Perfeito. Montar um comparativo para o seu cliente, para já ir preparando aquele cliente, e não chegar na hora que o conflito surge, aí vamos ter que fazer uma alteração de cláusula. E a minha a minha presidente do Conselho Fiscal aqui, ela fez uma expressão do que deveria vir essa cláusula, né? Fala para eles aí, quando substituir a Câmara, porque não precisa fazer, já deixa uma previsão sobre a possibilidade a forma de será substituída por alguma outra com a mesma capacidade técnica, mesmas condições, local, cidade. Já deixar previsto isso. Sim, escrito, né? Registrado na cláusula. Se não temos índice, usaremos tal índice. Sim. Seria a mesma coisa para... Só não devolver na própria lei. Já deixar previsto, tranquilamente. E como a doutora Sandra falou, já conversar com o cliente sobre isso, já sempre levando a ele essa possibilidade, já preparando isso, sim, levando os casos, falando a respeito, né? E quando ocorrer, não vai ser já está ficando mais palatável para o público, né? Para o senso comum, mas ainda temos muito o que fazer. E aí entendo que seminários, palestras, workshops, oficinas, eu acho que quanto mais nós nos reunirmos e falarmos do tema e divulgarmos a questão das câmaras, das composições, os valores, enfim, a coisa vai ficando mais natural, vamos naturalizando, né? Aí não é mais aquela ideia da caixa preta, né? A arbitragem é uma caixa preta, não é. Não, e ela vai ser medida para os dois lados. Sim. Porque a gente tem aquela imagem do árbitro, né, sendo pessoal, sendo muito apontando o dedo só para um lado. Não, ela vai decidir o que for bom para os dois, com toda certeza. Né? Ele não está ali pensando só no lado. Né? Então, buscando uma solução. Nada impede que a composição aconteça também. Pode acontecer dentro da própria arbitragem. Doutor Emílio, só tem alguma pergunta para nos fazer? Nos brindar com alguma dúvida? Olha, primeiro eu gostaria de parabenizar a expositora. Realmente a gente sabe que o assunto não foi esgotado, tem muita coisa ainda para se discutir, né? Mas o que eu acho é que há uma pouca divulgação, digamos assim, da arbitragem, né? Em que pese algumas câmaras e tal, mas nós vimos principalmente grandes empresas, até internacionais, utilizarem dessa experiência de arbitragem, mediação e tal. Mas, para nós, advogados, de um modo geral, a gente sempre sente certo receio de custas, despesas e honorários, né? E isso causa assim, uma certa instabilidade, inclusive com o cliente, né? O cliente sempre pode nos perguntar, vem cá, essa cláusula de arbitragem, afinal de contas, quanto é que eu vou gastar nisso aí e tal? Hoje se fala muito em cifras, né? Mas uma dúvida que eu fiquei é o seguinte, mesmo não constando em contrato, vamos supor um contrato de locação, mesmo que não conste a cláusula de arbitragem, havendo concordância das partes, é possível se fazer, neste caso, se levar para uma câmara de arbitragem para tentar solucionar o problema? Essa é uma dúvida. Doutor Emílio, boa noite. Ainda que não conste a cláusula, que é aquela cláusula no contrato chamada de cláusula compromissória, ela antecede o conflito, existe a possibilidade de, em consenso, resolverem pelo compromisso arbitral, que também é uma espécie de convenção de arbitragem, que é quando o litígio já está instaurado. Então, nós temos que ter, assim, às vezes o latino, o brasileiro, ele é muito, assim, arraigado às suas emoções, e às vezes não separa, né? A gente, às vezes, não tem o amadurecimento para, mesmo em conflito, acordar, entrar em consenso sobre, a partir de agora, ainda que conflitantes, né, as nossas ideias, nós vamos agora caminhar na direção da arbitragem.
Então, nós temos um pouco essa dificuldade também, enquanto brasileiros, né? De separar essa coisa do estar irritado, chateado, das emoções, e sentar e sermos mais objetivos, tá? Não estamos nos entendendo, e aí a arbitragem seria uma possibilidade? Então, é possível fazer um instrumento chamado convenção de arbitragem, que seria um adendo a partir do conflito instaurado. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Ok. E outra coisa também, digamos, no Brasil, a doutora tem noção de qual estado que muito utiliza essas câmaras, por exemplo? São Paulo, principalmente na cidade de Santos, é um tribunal, é uma câmara muito conhecida, né? Por estar bastante ativa, bastante atuante. Mas nós temos aqui no Rio também, né? Câmaras, como já foi citado pela doutora Alessandra, né? Câmaras também que trabalham muito bem. O Brasil, a gente sabe, tem dimensões continentais, né? É muito difícil você dizer assim, lá no interiorzão, lá no centro do país, como é que estaria isso? Então, as nossas amostras, elas às vezes são heterogêneas, elas são regionais, mas o que me veio à mente agora é São Paulo, Rio de Janeiro, Sul também. A FGV também tem Câmara Arbitral, mas é por tema específico, eu acho que é sobre energia elétrica, alguma coisa assim, mas tem na FGV. Então, foi maravilhoso. Doutora Emília, tem mais alguma pergunta? Emílio, tem mais alguma pergunta? Não, estou satisfeito. Gostaria de, mais uma vez, parabenizar a expositora por sua brilhante palestra aí, mesmo o assunto não estando esgotado, mas, pelo que nós tomamos conhecimento, reitero aí os meus parabéns. Muito obrigada. E fica aí, né, talvez, a ideia para o volume 2. Eu já tenho um convite para consignar. Doutora Mariana Marum, foi muito boa a sua explanação, isso é sincero, eu não fico repetindo isso para todo mundo. Quando é bom, a gente fala, né? A gente reclama, não é assim? Olha, aliás, é muito perigoso vir da palestra que fome, tá? É muito perigoso, porque não é, doutora Emília, os associados não ficam aqui ouvindo, elogiando e agradando o palestrante, não é? Isso mesmo. Eles questionam. Então, mas, de fato, você foi muito didática, muito mesmo. Obrigada. É um tema que, como bem disse o doutor Emílio, ainda não se esgotou. E eu fico impressionada que é uma leizinha de 2 páginas, mas o que ela rende de assunto, de polêmica e de dúvida. E eu quero conseguir um convite. Ai, meu Deus. Porque a gente vê muitas pessoas falando de arbitragem, e agora a mediação já está até no tribunal. Pode Mas desligar o rádio, tá? a mediação faz parte do nosso dia a dia já, por causa do Deixa tribunal. ligado só para você não ficar. Mas ainda é uma dúvida muito grande, ainda é uma polêmica, ainda é uma incógnita. Então, nós temos aqui um espaço que se chama oficina jurídica. O que acontece na oficina jurídica? O instrutor ele traz dois casos concretos. E ele trabalha esses casos concretos na prática. Então, o desafio e o convite ao mesmo tempo seria de você trazer um caso concreto, desde a composição, desde a construção do contrato, da cláusula, e aí você vai fazer que nem no cinema, né? Passa aquele tempo e gerou conflito. E aí, se você quiser até de um representante para fazer um teatrinho dos 2 lados, se você quiser montar uma câmara arbitral aqui, de oficina, a gente arruma, a gente cria o ambiente para você trabalhar. E nos surpreenda. Você me viu muito surpresa, estou sendo honesta. Mas, olha, uma surpresa muito agradável. Estou te dando meu aceite, agradecida, né, gratidão pelo convite. E vamos colocar esse projeto aí para ser implementado. Muito obrigada.
Caroline já vai fazer agendamento da data e seguiremos. Você me permite, claro, uma parte? Eu estava olhando, a gente não fica olhando daqui para trás, mas eu bati os olhos quando virei e vi que meu irmão, professor Roberto Luiz Marum, ele está conectado. Eu queria agradecer a presença da família também. Doutor Roberto, uma honra tê-lo aqui conosco na ABAME. Muito obrigada pela sua presença. Não é só sua irmã que se sente honrada, mas a ABAME também se sente honrada com a sua presença. Então, eu parabenizo a todos, agradeço a presença tanto dos que estão aqui presencialmente, quanto dos que estão no modo virtual, e dou por encerrada a noite de hoje. Muito obrigada, Dona. Eu que agradeço, pode sempre comigo. E acompanhe a agenda da ABAME para mentoria. Vou fazer a entrega do diploma. Pode ter,